Então, boa tarde, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos retornando às atividades do programa de extensão Amigo do Carroceiro, ainda no segundo semestre de 2021. A gente vai terminar o semestre mais esse mês, e depois a gente começa o segundo semestre, ou melhor, o primeiro semestre de 2022 em março. Tá ok? Então, hoje, o nosso palestrante de hoje é o Dr. Felipe Comaceto. Eu vou fazer uma breve apresentação do Felipe. O Felipe é bastante conhecido nosso. Já quero agradecer o Felipe por ter aceito o convite, participar do programa nessa sexta-feira à tarde. Felipe, muito obrigado. Então, o Dr. Felipe possui graduação em Medicina Veterinária pela UDESC e também mestrado e doutorado na mesma instituição. A área de concentração é na Anestesiologia Veterinária. Ele possui experiência nas áreas de avaliação e tratamento da dor e hemodinâmica em cães. Também é professor do Centro Universitário FACVest desde março de 2016, onde ministra as disciplinas de farmacologia e anestesiologia veterinária prática. Também é nosso colega, professor aqui do CavildESC, desde fevereiro de 2020. Felipe, muito obrigado mais uma vez e te passo a palavra, tá ok? Fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu inicio agradecendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto bastante, que é o equilíbrio ácido-base, e numa espécie que eu também gosto bastante, que são os equinos. Só antes de começar a apresentação, eu vou pedir se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Está tudo certo? Tudo certo, Felipe. O áudio está bom. Estamos vendo a sua apresentação e a sua imagem também. Tudo ok. Ok. Então, nós vamos conversar hoje sobre o equilíbrio ácido-base em equinos. De modo geral, as espécies, elas se comportam de uma forma um pouco semelhante. Claro que nós temos duas grandes subdivisões, os animais que têm uma alimentação principalmente carnívora e os herbívoros, com algumas alterações também em relação ao trato gastrointestinal, quando nós falamos de digestibilidade em relação ao estômago. Mas, a grande modo, quando nós falamos do equilíbrio ácido-base, muito se assemelha a todos os animais. Então, eu vou trazer um pouquinho de fisiologia para nós entendermos como que funciona os mecanismos para entender como tratar posteriormente principais eventualidades. E quando nós falamos, então, de equilíbrio ácido-base, nós falamos junto da homeostasia, que é a principal organização do organismo para que todos os sistemas trabalhem em harmonia, que se permitam as reações e relações com o sistema como um todo. Quando se fala em equilíbrio ácido-base, nós não podemos deixar de falar do equilíbrio hidroeletrolítico. Os íons e também a hidratação do paciente vão ser fatores essenciais para que o equilíbrio ácido-base mantenha-se dentro dos limites de referência, focando principalmente em pH, para que então essas condições estáveis ocorram de forma harmoniosa. E aí, lá em 1909, Henderson ele desenvolveu uma equação que nada mais é do que a relação entre o gás carbônico e a água com os íons hidrogênio e o bicarbonato. Essa fórmula, ela é uma fórmula aberta que ela pode se deslocar tanto para a esquerda quanto para a direita para organizar, para equilibrar o organismo. E aí, a partir desta fórmula, conheceu-se, então, algumas variáveis como ácidos voláteis, que basicamente o gás carbônico, e também ácidos fixos, que são os íons hidrogênio. Esses ácidos voláteis, como o gás carbônico, ele é oriundo aí do processo
de metabolismo e de atividade celular. Então, como resultado, há essa produção de gás carbônico, e aí ele precisa ser eliminado do organismo. E os íons hidrogênio, principalmente também da alimentação. É importante nós monitorarmos o equilíbrio ácido-base, não de forma apenas pontual com o equilíbrio, mas sim com o conjunto de informações que o nosso paciente pode nos transmitir. Então, obviamente, tudo começa com o atendimento clínico e a avaliação do paciente com as principais sintomatologias clínicas. E aí, a hemogasometria, ela vai ser um fator adjuvante, ela vai proporcionar valores, ela vai dar mais garantia ao diagnóstico e, acima de tudo, ao tratamento que nós vamos instituir ao nosso paciente. Aí, em equinos, uma das principais patologias que são consideradas graves, a cólica, que pode ter tanto resolução clínica como a necessidade de uma cirurgia para sua correção, ela acaba geralmente causando acidose metabólica, e acidose metabólica bastante grave. Então, tudo começa com a clínica e a hemogasometria vai dar o suporte para a estabilização quando há necessidade de uma intervenção cirúrgica, ou mesmo no tratamento clínico, para que nós tenhamos uma resposta mais rápida no tratamento e para manter a saúde, né, a integridade do nosso paciente. Lembrando que o pH do organismo deve permanecer entre 7,35 e 7,45, porém, quando o pH encontra-se normal, isso não significa que distúrbios ácido-básicos não estejam acontecendo. Eles podem acontecer, como nós vamos descobrir isso mais adiante. Então, aqui, a hemogasometria, por mais que ela seja ainda um exame caro, que nem todos os lugares ainda podem ter um aparelho de hemogasometria de bancada ou até mesmo os portáteis, sempre que possível, é interessante a gente realizá-la junto para nós termos mais sucesso na monitoração e tratamento do nosso paciente. E é claro, a monitoração no período transoperatório. Quem já acompanhou a cirurgia de equinos em centros cirúrgicos e até mesmo a campo, sabe das particularidades desta espécie em relação ao protocolo de anestesia e sobre as variáveis que devem ser mantidas. Em equinos, principalmente a pressão arterial, nós mantemos pela administração de inotrópicos positivos para manter débito cardíaco, para manter perfusão aos tecidos. Lembrando que tecidos não perfundidos, eles vão criar um ambiente de respiração anaeróbica com produção de ácido lático que vai desencadear em um determinado grau acidose metabólica, e nós não queremos isso. Então, manter perfusão é essencial. Por isso que a pressão arterial média de um animal de grande porte, seja um bovino, seja um equino, a média, o ideal é que ela permaneça acima de 70 milímetros de mercúrio. Assim nós garantiremos, é claro, uma boa perfusão, focando sempre em débito ao invés de vasoconstrição. E além da perfusão, nós precisamos de ventilação. Os equinos, por serem animais de grande porte, a partir do momento que são postos em decúbito, os órgãos vão ter uma tendência a uma migração cranial, dificultando, então, as trocas gasosas, diminuindo a capacidade alveolar residual. E aí a hipoxemia, a hipóxia, ela vai se instalar. Por isso que em centro cirúrgico, em 99% das vezes, colocam-se esses animais em ventilação mecânica. E aí, é claro, a ventilação tem que ser ciclada a uma pressão mais alta, coloca-se a PIP para manter uma capacidade residual funcional desse alvéolo, a relação inspiração-expiração é ajustada para os equinos, que é diferente de cães e gatos. Para quê? Para manter a
ventilação. Então, com a relação ventilação-perfusão adequada, dificilmente nós teremos alterações significativas. A partir do momento que nós permitamos que uma dessas variáveis se desequilibre, muito provavelmente, em poucos minutos, alterações do equilíbrio ácido-base vão acontecer. A hipotensão, ela pode já estar acontecendo no período pré-operatório, por isso que estabilização é importante para dar condições mínimas para o paciente ter condições de resistir a um procedimento cirúrgico, e o plano anestésico profundo também é um fator desfavorável, colocando em risco a vida do paciente, a sua integridade, levando à hipoventilação e também possivelmente a quadros de hipotensão. Os agentes inalatórios são altamente vasodilatadores e os equinos também apresentarão vasodilatação e hipotensão. Então, o plano anestésico tem que ser adequado. Profundo, o globo ocular está centralizado sem reflexos. Superficial, o equino apresenta reflexos palpebrais e ele vai apresentar um determinado grau de nistagmo. Um discreto grau de nistagmo acaba sendo considerado normal, mas quando ele está presente de forma mais intensa, aí indica um grau de superficialidade. Então, aqui o equilíbrio ácido-base é muito importante. A hemogasometria, ela aumenta a segurança do nosso procedimento. E aí nós temos duas possibilidades para realizar essa análise dessa amostra sanguínea. O hemogasômetro de bancada, que é este hemogasômetro nós temos aqui no Hospital Veterinário do CAV, e esse é o portátil, que ele acaba sendo um pouquinho mais acessível, inclusive nós podemos utilizá-lo a campo. Para cada amostra, nós usamos um desses refis aqui, eles são descartáveis após a utilização, não podem ser reutilizados, e aí nós podemos utilizá-lo a campo também. Então, são as duas possibilidades que nós temos. Em relação à qualidade e o tipo de amostra, por muito tempo levantava-se o questionamento e defendia-se apenas o uso de sangue arterial para a leitura das variáveis hemogassométricas. Não que tenha mudado. O sangue arterial, ele promove muito mais, resultados muito mais sensíveis, principalmente quando nós falamos de pressão arterial de gás carbônico. Então, quando nós avaliamos o sangue arterial, nós esperamos que o CO2 esteja entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Ele é muito mais sensível. Para as demais variáveis, tanto o sangue arterial como o sangue venoso servem para nós nos basearmos em relação a um possível desequilíbrio do equilíbrio ácido-base. Então, se tem dificuldade, se não é possível coletar aquele sangue arterial, o sangue venoso vai te dar um direcionamento bastante interessante, facilitando aí a nossa instituição de uma possível correção do equilíbrio ácido-base. Porém, indiferente se nós coletarmos um sangue arterial ou venoso, nós precisamos heparinizar essa seringa. Pode ser, a gente costuma usar o termo lavar a seringa com heparina sódica. Nós pegamos uma seringa de insulina normal, lavamos a seringa, devolvemos a heparina para dentro do frasco e aí nós coletamos a amostra que nós desejamos. Ou nós podemos comprar seringas específicas de 1 ml, as quais já vêm com heparina lítica. Ela acaba sendo um pouquinho mais indicada, um pouquinho mais específica, porque em relação aos íon cálcio, por exemplo, ele pode sofrer alguma variação na leitura quando nós utilizamos a heparina sódica. Então, claro, sempre que possível, nós utilizamos a lítica, mas habitualmente a heparina sódica funciona super bem, com a pequena exceção do cálcio. E aí, após a coleta, nós retiramos todas as possíveis bolhas de ar que podem permanecer dentro da seringa,
para que este ar não influencie na leitura da pressão arterial de oxigênio e também da pressão arterial de gás carbônico, ou do sangue venoso, quando este for o sangue coletado. E aí nós ocluímos a extremidade da seringa e realizamos a leitura logo em seguida. Então, como eu falei lá no início da nossa conversa, vai depender um pouquinho da dieta do nosso paciente para a produção de ácidos, tanto voláteis como os fixos. Principalmente na dieta à base de proteínas, nós teremos grande quantidade de gás carbônico e também de íons hidrogênio. Enquanto que animais com alimentação predominante vegetal, nós teremos produção de gás carbônico e também precursores do bicarbonato. O bicarbonato, ele vai ser um dos sistemas tampões aqui mais importantes que nós temos no organismo para manter o equilíbrio ácido-base. O organismo também possui uma enzima chamada anidrase carbônica. A anidrase carbônica ela está presente em todos os órgãos e ela, junto do bicarbonato e dos íons hidrogênio e junto da água e do gás carbônico, ela vai trabalhar com a equação de Henderson, tanto para a esquerda quanto para a direita, conforme o desvio que esteja acontecendo. A anidrase carbônica tem a capacidade de dissociar o ácido carbônico, que é este aqui no centro da fórmula. O ácido carbônico é um ácido bastante fraco, instável, que ele tem a capacidade de, para a direita, se dissociar em íons hidrogênio e bicarbonato, quando há necessidade de regeneração de bicarbonato ou eliminação de íons hidrogênio, ou para a esquerda, quando há necessidade de focar na eliminação do gás carbônico. Então, ela é bastante interessante e é a principal responsável pelo equilíbrio ácido-base no organismo. Aqui nessa imagem, nós podemos observar que, após a ingestão e a absorção dos alimentos, há absorção de bicarbonato, íons hidrogênio, que no organismo vai ter a ação da anidrase carbônica e vai formar o ácido carbônico. O ácido carbônico se dissociando em água e gás carbônico, o gás carbônico ele é eliminado pelos pulmões, por isso que a ventilação precisa ser eficiente no organismo, não importa se o paciente esteja acordado ou, enfim, num procedimento anestésico, a função respiratória tem que estar preservada. E também, lá nos rins, ele vai acabar se dissociando em íons bicarbonato e hidrogênio, onde o hidrogênio ele pode ser eliminado na forma de amônio, onde ele se liga com a amônia, formando então amônio, e é eliminado na forma de cloreto de amônio, ou amônio simplesmente, e também esses íons hidrogênio, eles podem ser eliminados na forma de fosfato ácido de sódio. São as duas principais formas que nós temos de eliminação aqui dos íons hidrogênio no organismo. Lembrando que os íons hidrogênio eles são considerados ácidos fixos e quando eles estão presentes em grande quantidade, isso indica uma acidose metabólica. Então, ele precisa estar em níveis adequados. Aqui, a amônia acaba sendo oriunda da quebra da glutamina e aí lá no rim vai ser associada, conjugada com o íon hidrogênio para formar o amônio. Alguns conceitos básicos para nós entendermos como que funciona o equilíbrio ácido-base. Então, os ácidos, eles vão doar prótons. Eles precisam se ligar a uma base para formar, então, o sistema tampão em si, para que haja manutenção do pH do organismo. Os principais ácidos, clorídrico, carbônico, que eu falei da anidrase carbônica, e o ácido lático, produzido em maior quantidade em situações de anaerobiose. E as bases, nós destacamos o bicarbonato, que é o principal sistema tampão do líquido extracelular, temos fosfatos intracelulares, proteínas como a hemoglobina, responsável por 20% basicamente da capacidade de tamponamento intracelular, e a albumina, 80% aí de capacidade de tamponamento extracelular, e a hemoglobina, então, além de carregar o oxigênio, então ela vai ter essa atividade de se ligar aos íons hidrogênio conforme a troca de pH do local. E aí, os ácidos fracos e as bases fracas são responsáveis pela manutenção do equilíbrio. Aqui, gente, nós temos
nessa imagem uma situação bastante importante. Em equinos, cães, gatos, a partir do momento que se detectam alterações no organismo por quimiorreceptores centrais e periféricos, aonde detecta-se aí alterações sutis de pH, o organismo já vai desencadear comandos para que o sistema como um todo se reorganize. Então, imediatamente a essa observação, nós teremos aqui agindo os tamponamentos extracelulares com o bicarbonato. O bicarbonato começa a agir imediatamente, em segundos. Ele está detectando os íons hidrogênio que estão sobrando, e aí ele vai lá para se ligar para formar água e gás carbônico, onde o gás carbônico vai ser eliminado pela respiração, é imediato. Já de minutos a horas, nós vamos ter a ativação do sistema respiratório. Então, os quimiorreceptores vão detectar, opa, está aumentando o gás carbônico aqui, eu preciso mandar uma resposta lá para o centro respiratório, lá no tálamo, e dizer, ó, preciso aumentar a frequência respiratória desse paciente. E aí, vai eliminar em maior proporção o gás carbônico, ou o paciente está com uma alcalose respiratória. Alcalose respiratória é quando o CO2 está abaixo dos valores de referência que nós vamos conversar mais adiante. Então, aí ele vai ter uma resposta. Diminui aí a tua frequência respiratória, aumenta o intervalo de inspiração e expiração para que haja um acúmulo de gás carbônico no organismo. Isso vai acontecer em diferentes respostas, é claro. Se tivermos uma acidose respiratória com acúmulo de gás carbônico ou uma alcalose respiratória quando há baixa do gás carbônico. Que aí, em 2 a 4 horas após o início da detecção aí das alterações do equilíbrio ácido-base, nós teremos aqui os tamponamentos intracelulares responsáveis pela hemoglobina, onde a hemoglobina ela vai acabar carreando esses íons de hidrogênio lá para o pulmão. Então, como que a hemoglobina funciona? Ela vem carreando o oxigênio do pulmão até os tecidos, largou o oxigênio lá no tecido, ela pega, se liga aos íons de hidrogênio e ela volta lá para o pulmão para deixar o íon hidrogênio que vai se ligar com bicarbonato e vai formar ácido carbônico, que vai se dissociar em gás carbônico e água, e o gás carbônico vai ser eliminado pela respiração. Então, os tampões intracelulares, aqui, dando foco à hemoglobina, principalmente, ela é bastante interessante. E, por último, nós vamos ter ativação renal, porém, ela não acontece de forma imediata. Nós precisamos horas ou até mesmo dias para que tenha seu pleno funcionamento. E aí vai ser principalmente para a excreção renal de íons de hidrogênio e para a reabsorção e regeneração de bicarbonato para a corrente sanguínea novamente. E aí nós temos todos esses sistemas interligados. Então, como eu falei, o bicarbonato é o principal aí, tampão do sistema extracelular, responsável por 50% da capacidade de tamponamento. Ele é essencial a como nós suplementarmos o bicarbonato. Eu já vou ensinar mais adiante como que nós devemos proceder em equinos com essa reposição. Intracelular, nós temos as proteínas como a hemoglobina e, no caso da extracelular, a albumina. Por isso que nós temos que dar uma atenção especial em pacientes com hipoproteinemia também, né, que é a baixa das proteínas no organismo. O gás carbônico, ele se difunde facilmente pelos tecidos, ele consegue migrar pela sua capacidade apolar, pela sua afinidade pelas células dos tecidos, e aí ele é eliminado com bastante facilidade pelos pulmões, e o bicarbonato, lá quando há o deslocamento para a direita, para ser reabsorvido ou excretado conforme a necessidade. Sendo que o bicarbonato, gente, é o único tampão que pode ser regulado tanto pelo sistema respiratório como urinário. Lembra lá que no pulmão, a anidride carbônica, ela pode formar tanto água como gás carbônico, como íons de hidrogênio e bicarbonato, dependendo da quantidade que cada um se apresenta no organismo. E lá no sistema renal, ele pode ser
recuperado, o bicarbonato ele é reabsorvido quando tem a troca, o antiporte com o cloro. Bicarbonato entra, cloro sai. Então, por isso que às vezes nós temos alcalose metabólica hipoclorêmica, porque é um sistema de troca. Quando nós temos aí acidose metabólica, também nós podemos ter a acidose metabólica hipoclorêmica e nós podemos ter acidose metabólica hipoclorêmica e hipercalêmica, que eu vou explicar mais adiante. E aí ali eu falei que era alcalose metabólica hipoclorêmica, mas eu peço desculpas, eu confundi. Alcalose metabólica hiperclorêmica, porque ele troca o bicarbonato para fora e aí o cloro entra. Então vai ser o contrário, é hiperclorêmica. Eu já vou explicar mais adiante. Tudo gira em torno desta equação aqui. Então, gente, se vocês precisam entender alguma coisa hoje, foquem nessa equação, porque assim a gente vai conseguir, depois analisando a hemogasometria, detectar qual é o distúrbio junto com os sinais clínicos que o paciente está desenvolvendo. Então, aqui, esse quadro mostra a mesma coisa que eu falei anteriormente, dos tampões presentes no sangue, as proteínas, a hemoglobina e o bicarbonato. Nos fluidos intersticiais, o bicarbonato, e o fluido intracelular, as proteínas, como a hemoglobina e o tampão fosfato. Todos eles com um único objetivo, que é ligar-se aos íons hidrogênio para eliminá-lo. Aqui, então, o sistema tampão da hemoglobina, que eu citei anteriormente. A hemoglobina, ela vai levar o oxigênio lá para a célula, ela se liga aos íons hidrogênio e ao CO2 também, um ou outro. E aí aqui nós temos a ligação com a água e a formação do ácido carbônico. Então, olha só aqui, depois da formação do ácido carbônico, nós temos a ação da anidrase carbônica. A anidrase carbônica, ela atua tanto formando ácido carbônico por meio da água e do gás carbônico, como atuando no próprio ácido carbônico para a formação de íons hidrogênio e o bicarbonato. Então, olha só a hemoglobina saindo daqui, carregando os íons hidrogênio, que vão lá para o pulmão para serem eliminados após se ligar com o bicarbonato e formar o gás carbônico. E olha o sistema de antiporte que eu falei. Bicarbonato, ele sai da célula e o cloro entra. Ou lá nos rins, o bicarbonato é regenerado, é reabsorvido, enquanto o cloro é eliminado. São sistemas de transporte, nesse caso aqui é um antiporte, um entra e o outro sai. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as alterações do equilíbrio ácido-base. Então, a ideia inicial é ter noção, ter o conhecimento de qual enfermidade está acarretando alterações que estão colocando a homeostase em risco. Avaliar se há desequilíbrio hidroeletrolítico junto com ácido base. Por quê? Lá o animal está ingerindo pouca água, ele está desidratado, desidratação. Dependendo do grau de desidratação, a perda de volume circulante. Nós podemos ter aí, junto com outras alterações, uma hipotensão absoluta por perda de volume. E aí nós teremos a possibilidade de instalação de um processo anaeróbico com produção de ácido lático, ou outras situações, outras patologias, outras enfermidades nos equinos. A diarreia, por exemplo, onde há perda de grande quantidade de íons, a alteração dos íons no organismo vai fazer com que essa troca, por exemplo, se você tem perda de cloro, como que vai ocorrer o antiporte do bicarbonato com o cloro? Então, nós precisamos fazer a reposição desses fluidos também, e, acima de tudo, é claro, saber avaliar grau de desidratação. Aí, em relação a prega cutânea, o tempo para voltar ao normal, aí se tiver acima de 4 segundos, já é uma desidratação bastante grave, protrusão, o aprofundamento do globo ocular, mucosas ressecadas, a coloração de mucosas também.
Então, qualidade de pulso são todos fatores que levam a gente a avaliar o correto grau aí da avaliação do grau de desidratação e da possível reposição volêmica. Lembrando que a reposição volêmica ela é essencial, ela tem que ser feita de forma bastante intensa em situações pré-operatórias, principalmente de equinos aí que vão para o centro cirúrgico porque tem compactação. Geralmente, na patologia aí, equinos com cólica, nós temos vários mediadores inflamatórios que, junto com um possível choque que o animal já pode apresentar, nós temos esses fatores inflamatórios que caem na circulação que ajudam a dificultar ainda mais a estabilização e colocando em risco, né, a vida do paciente. Então, por isso que fluidoterapia, vasoativos, principalmente a dobutamina, que atua sobre os receptores beta cardíacos, são essenciais para aumentar a segurança desse nosso paciente. E aí a relação direta entre o equilíbrio do ácido base e eletrolítico. Aqui eu destaco em vermelho os íons hidrogênio e o potássio, porque quando há uma acidose metabólica, gente, há muitos íons hidrogênio. E o organismo ele lança mão de um mecanismo específico que é esconder dentro da célula os íons hidrogênio. E o potássio, por estar em grande quantidade dentro da célula, ele é jogado para fora. Então, há uma troca, esconde os íons hidrogênio e manda potássio para a circulação. Por isso que nós temos, rotineiramente, numa acidose metabólica grave, ela também é acidose metabólica hipercalêmica. E aí começam os problemas, porque o excesso de potássio, ele vai atuar diretamente no coração, diminuindo a capacidade de contratilidade e o dromotropismo e o cronotropismo. E aí o que acontece? Além de eu ter uma diminuição do débito cardíaco, da capacidade de gerar débito cardíaco, que é o principal responsável por manter o sangue oxigenado aos tecidos, eu terei uma diminuição da frequência cardíaca também, incluindo possíveis arritmias. E aí isso aumenta em muitos riscos de perder esse paciente no período transoperatório, por exemplo, porque nós teremos a ação dos fármacos também ocorrendo. Por isso que aqui a gente precisa estabilização, repor bicarbonato para dar um jeito nesses íons hidrogênio e para que o potássio entre na célula novamente. Aqui nós temos dentro da hemácia, então, a anidrase carbônica formando ácido carbônico e tendo aqui a dissociação em bicarbonato e íons hidrogênio e a hemoglobina, mais uma vez, levando ela lá para o pulmão. E olhem só aqui, sódio ou bicarbonato, ele é reabsorvido e o cloro vai para dentro da célula, ou, enfim, se for no rim, vai ser eliminado. Aqui, em relação ao pulmão, ao ar expirado, olha só o gás carbônico aqui, o objeto final, que é a sua eliminação acontecendo, e chegando aqui bicarbonato ao pulmão para se ligar com os íons hidrogênio da hemoglobina que está vindo lá dos tecidos. Enquanto a hemoglobina larga os íons hidrogênio, ela sai do pulmão com o oxigênio para levar lá para os tecidos. Isso aqui, gente, acontece tudo de forma simultânea, para manter o pH lá de 7,35 a 7,45. E aí, como que eu vou detectar esses distúrbios? Tudo depende da concentração do CO2 e do bicarbonato no organismo. Por isso que há obrigatoriamente a necessidade de ter esse equilíbrio na balança. Se um tiver em maior ou menor proporção, algum distúrbio vai acontecer. E aí nós podemos ter distúrbios simples ou distúrbios mistos. Aí que está o detalhe. Por isso, gente, lá quando eu estudava na graduação ainda, sempre foi um assunto que me chamou muito a atenção. Mas eu não conseguia entender por que uma hemogaso, às vezes, apresentava um pH normal. Olha, professor, está em 7,36. Onde que está o distúrbio acontecendo? E aí você olhava para o bicarbonato e para o CO2 e eles estavam totalmente alterados. Pode acontecer, porque nem sempre distúrbios simples se manifestam. Nós podemos ter distúrbios mistos também.
Aí imagina só, um equino com cólica, está com toda aquela acidose metabólica, alteração ali do trato gastrointestinal acontecendo, a pressão baixa, acidose lática, todos aqueles precursores andando pelo organismo, mas a dor é muito intensa. Por isso que um dos sintomas é escoiciar o flanco. E aí aquela frequência respiratória está aumentada, porque ele está com muita dor. A dor é um dos principais precursores para que uma alcalose respiratória aconteça, porque vai aumentar muito a frequência respiratória e o CO2 vai abaixo dos níveis normais. Enquanto que a acidose metabólica vai estar presente. Então, eu posso ter um pH normal, num caso como esse, e o cavalo está com uma acidose metabólica e uma alcalose respiratória simultânea. E aí, por isso, gente, alguns conceitos são importantes. Ah, esse animal está com uma acidemia metabólica. Não. Acidemia, gente, é só quando você tem você observa que o pH está abaixo de 7,35. Você tem um fato, acidemia, ponto. Quando o pH está acima de 7,45, nós temos um quadro de alcalemia. Agora, quando há o distúrbio acontecendo, eu vou ter acidose ou alcalose. Acidose respiratória, quando há acúmulo de ácidos voláteis como gás carbônico, ou acidose metabólica, quando houver acúmulo de ácidos fixos, que são os íons de hidrogênio. Alcalose metabólica, quando houver acúmulo de bases, no caso o bicarbonato, ou alcalose respiratória, quando houver uma diminuição abaixo dos níveis normais de gás carbônico. Então, tudo vai girar em torno do gás carbônico, levando a uma análise respiratória, e do bicarbonato na análise metabólica. E aí, nós vamos para a mensuração dos gases sanguíneos e eletrólitos. Além do pH, pressão arterial de oxigênio, pressão arterial de gás carbônico, a hemogasometria, ela nos fornece dados como bicarbonato, déficit de base, os íons cálcio, cloro, sódio e potássio, e o anion gap, que nós já vamos falar mais adiante. Então, o primeiro passo é, a alcalemia ou acidemia, sim ou não? Se sim, um distúrbio está presente. Caso contrário, se o pH estiver normal, isso não significa que o paciente não esteja experimentando alguma dessas alterações. Então, eu falei lá no início que tem que ter seringa heparinizada, remover excesso de bolhas e vedar a seringa. E aqui uma informação importante, gente. Se eu não tenho, naquele momento, o aparelho para a mensuração, eu posso refrigerar a amostra por até 4 horas. Geladeira, ali, temperatura de geladeira, por até 3 horas e meia, 4 horas, sem alterar as variáveis e sem alterar principalmente o pH. Outro ponto importante, sempre que nós formos coletar a amostra sanguínea, nós precisamos aferir a temperatura, porque depois o hemogasômetro vai corrigir essa temperatura da amostra para avaliar principalmente o pH e CO2, que podem sofrer influência da temperatura. E aqui nós temos os valores para os equinos do sangue arterial venoso. O pH, ele praticamente não se altera, por isso que dá para avaliar pelos dois sangues, arterial ou venoso. O principal parâmetro que sofre alteração é a pressão arterial de oxigênio, que tem que ser de 4 a 5 vezes da fração inspirada de oxigênio. Nós inspiramos oxigênio 21%, então aqui é do oxigênio 21%, que seria de 80 a 100, a média 92. E é claro que quando nós avaliamos uma amostra venosa, nós teremos aqui um valor infinitamente menor de oxigênio, porque o sangue venoso ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Da mesma forma que a pressão arterial de gás carbônico aqui, nós temos como média 36, para as nossas fórmulas depois, de 35 a 45, e no sangue venoso, gente, é normal ser 4 a 5 milímetros de mercúrio maior do que o sangue arterial, porque ele é rico em sangue venoso, em gás carbônico, que está voltando lá para o pulmão para que a hematose aconteça. Já o bicarbonato,
no equino de 18 a 25, média de 21. Então, a gente vai ver depois na reposição do bicarbonato como esse valor é importante. Nós admitimos até 18 miliequivalentes por litro. E aqui, é claro, cloro, sódio, o potássio até 3,5, 4,5, acima disso é hipercalemia. O excesso de base, o déficit de base, aqui é um fator muito importante, gente. Enquanto que para carnívoros, cães e gatos, nós admitimos um excesso de base de menos 4 a mais 4, para o equino é de 0 a 8. Ou seja, se o equino apresentar um excesso, no caso um déficit de base aqui de menos 4, isso indica que está faltando bicarbonato no organismo e possivelmente ele está cursando com uma acidose metabólica. E aí nós precisamos repor nesse paciente aí o bicarbonato, que a forma a gente já vai ver na sequência. O anion gap, gente, ele é a diferença entre os cátions e os ânions do organismo. Cátions, sódio, cálcio, magnésio, potássio. Já os ânions, o cloro e o bicarbonato. A soma dos cátions menos os ânions deveria ser zero, a lei da eletroneutralidade, mas isso não acontece. Tá, mas como assim deveria ser zero e não é? É que existem tanto cátions não mensuráveis, como o cálcio, que ele está ligado muito às proteínas, e aí não é possível lê-lo de forma adequada, ou o magnésio, que também é positivo. Em relação aos ânions, no caso, né, que são negativos, nós temos o lactato, o acetato, o hidroxibeta-butirato, são vários ânions não mensuráveis. E aí, essa diferença vai fazer com que o anion gap seja de 6 a 16 miliequivalentes por litro. Toda vez que tiver muito alto, acima de 16, isso indica acidose metabólica, pessoal. Por quê? Porque numa acidose metabólica, o bicarbonato vai estar baixo, porque ele vai estar tentando tamponar os íons hidrogênios, os ácidos fixos, né? E aí vai faltar íons hidrogênio aqui. O ácido lático vai estar muito alto também. Então, aqui nós teremos maiores valores por causa do sódio e potássio, que vai diminuir em relação ao cloro e ao bicarbonato, que já está baixo. Então, é um indicativo muito sensível, destaquem aí, para avaliar a acidose metabólica, gente. Outro ponto importante, nós temos aqui nessas variáveis, todas essas que eu citei aqui. Quando você vai avaliar se o paciente está com acidose metabólica, geralmente nós vamos aqui diretamente para o bicarbonato, mas o bicarbonato pode não refletir diretamente o grau de acidose metabólica, porque ele sofre influência das variáveis respiratórias, lá do CO2, que pode se ligar com a água para formar mais ou menos bicarbonato. Como que a gente vai avaliar com mais fidedignidade? Olhando o déficit de base ou excesso de base. Se vocês olharem uma amostra de hemogasometria, vai aparecer o excesso de base e o excesso de base corrigido. Nós nos baseamos no excesso de base corrigido, que ele leva em consideração o pH e a pressão arterial de gás carbônico. Ou seja, se o excesso de base estiver entre esses valores, está tudo bem. Agora, se estiver abaixo de zero, isso aqui está significando que está faltando base, está faltando bicarbonato, e se estiver acima, possivelmente o paciente está cursando com uma alcalose metabólica, porque está acumulando bicarbonato no organismo. Como que nós vamos interpretar a hemogasometria? Conhecendo a história clínica do paciente, acima de tudo, ninguém vai sair fazendo hemogasometria sem a causa primária, até mesmo para você ter um direcionamento, se você vai buscar primeiro as alterações respiratórias ou metabólicas na amostra de hemogasometria. Avaliamos o pH, se está com acidemia ou alcalemia, ou se o pH estiver normal, porque está compensando. Avaliamos a pressão arterial de gás carbônico ou o bicarbonato, conforme a causa primária.
avaliamos se tem distúrbio simples ou misto acontecendo, e aí que entra o detalhe, gente. Essa fórmula ninguém precisa decorar. Eu até hoje não consegui decorar ela, e porque não há necessidade. Nós temos ela para fazer colinha aqui. Então, quando a causa primária é metabólica, eu quero avaliar se não tem distúrbio misto acontecendo. Eu vou usar então a fórmula da pressão arterial de gás carbônico, onde eu pego a pressão arterial de gás carbônico média, que é 36, menos o bicarbonato médio, que é 20, aqui nós colocamos 20, 22, e menos o bicarbonato do paciente vezes 0,7, porque a cada miliequivalente de bicarbonato que diminui ou aumenta 0,7 aqui é o CO2. Então, é esta fórmula que nós vamos utilizar para ver se tem distúrbio misto, sempre quando a causa primária for metabólica. Você quer ver se tem distúrbio misto acontecendo, por isso você vai avaliar o gás carbônico. E quando a causa primária for respiratória, você vai colocar na fórmula do bicarbonato para ver se o bicarbonato está compensando ou se tem distúrbio misto. E aí você pode pedir, tá, professor, mas e aí, esse 0,15, esse 0,35, 0,25, 0,55? Aqui nós vamos utilizar o fator de correção quando for um distúrbio metabólico agudo, em poucas horas acontecendo, ou 0,35 quando for aqui acidose, tá? Acidose metabólica aguda, 0,15, ou acidose metabólica crônica, quando o animal já está 1, 2 dias com aquele problema, sem a resolução da causa primária. Ou quando o paciente está com alcalose metabólica aguda ou metabólica crônica. Então, nós precisamos cuidar para multiplicar por um desses fatores de correção, dependendo se é acidose ou alcalose, ou o tempo de acontecimento. Aqui, gente, nós extrapolamos de cães e gatos, então, por isso que é o 0,15, o 0,25, 0,15, 35, o 0,25 e 0,55 que eu falei para vocês, e do 0,7. É por isso que nós utilizamos e multiplicamos ali na fórmula, porque para cada miliequivalente que diminui na acidose, diminui ou deveria diminuir 0,7 milímetros de mercúrio de gás carbônico, é um exemplo, e assim sucessivamente. Então, por isso que nós extrapolamos dessa espécie. Aqui, gente, eu trouxe essas duas amostras de hemogasometria, olhem só como é interessante. Esse paciente está com pH de 7,31 e esse outro com 7,28. Olhando pelo pH, a gente diz, nossa, o de 7,28 tá mais mal do que o primeiro. Mas aí, olhando o gás carbônico, olha só, um está com 63,1 milímetros de mercúrio, enquanto o outro está com 54. Possivelmente, esses pacientes estão com uma ventilação mecânica inadequada durante o procedimento cirúrgico. Por isso que a ventilação, ela tem que ser monitorada, ela precisa ser criteriosa. Claro que quando nós derrubamos um equino a campo, não temos ventilação mecânica a campo. Então, nós podemos suplementar o oxigênio via sonda nasogástrica, intubar o paciente e fornecer via sonda endotraqueal, que é totalmente possível, mas o peso das vísceras que vem por cima aí do diafragma pode ser um fator negativo, por isso que nesses casos, quanto menor o tempo de decúbito do paciente, melhor. Nós recuperarmos ele antes para que não ocorra distúrbios relacionados aí principalmente ao acúmulo de gás carbônico, como está acontecendo aqui, e os pacientes aí desenvolveriam então uma acidose respiratória. Então, olhando pelo pH, nós temos dois quadros de acidemia com acidose respiratória. E aí, falando um pouquinho então sobre os desequilíbrios ácido-base no organismo. Então, quando for de origem respiratória, vai ter acúmulo de gás carbônico ou excesso de eliminação. E quando for metabólica, nós teremos que avaliar causa aí de ingestão ou alterações metabólicas, mas basicamente é acúmulo de íons hidrogênio no organismo ou do bicarbonato. E aí nós entendendo essas variáveis, a gente consegue dar um direcionamento melhor para o tratamento e para a interpretação da hemogasometria. Então, na acidose respiratória dos equinos, gente, nós teremos acúmulo de gás carbônico acima de 0,45, acima de
45 milímetros de mercúrio, que vai gerar acúmulo de anidrase carbônica, né, em grande quantidade, e aí nós teremos todas aquelas alterações que, com o desvio da equação para a direita. A fisiopatologia, então, olhando a amostra de hemogasometria, nós vamos detectar aumento do gás carbônico e quando houver compensação, o bicarbonato tende a aumentar também. Quais são as causas? Aumento do gás carbônico no ar inspirado. Você pode ter um sistema montado, anestesicamente montado incorreto, ou calçodada vencida. Como assim, professor? A calçodada, ela está branquinha. Durante a anestesia, ela vai retendo o gás carbônico e ficando roxinha. E aí só volta o ar livre para o sistema para misturar com o que está entrando pela primeira vez. Quando a calçodada está vencida, ela não volta mais a cor branca, ela fica roxa. Ela está saturada. E aí o paciente pode reinalar gás carbônico se nós não nos atentarmos para trocar a sonda de forma, a calçodada de forma adequada. Ou uma sonda muito pequena, pode ter acúmulo de secreções, principalmente quando nós utilizamos ketamina nessa espécie. A ketamina é um fármaco muito utilizado para equinos, aí a indução da anestesia em equinos tem uma resposta muito interessante, e aí nós temos que tomar cuidado com possíveis obstruções. Pacientes com pneumonias, onde a hematose encontra-se prejudicada, pneumotórax, lesões perfurantes que fazem com que ocorra a perda, né, da pressão negativa, levando o acúmulo de pressão positiva e dificultando as trocas gasosas, vão influenciar diretamente no acúmulo de gás carbônico, ou, por exemplo, em equinos, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que pode influenciar também, alterando negativamente e permitindo que ocorra acúmulo de gás carbônico, ou outras situações de obstrução de vias aéreas. Então, nós podemos aqui ter ainda plano de anestesia profunda, onde nós temos depressão respiratória com ventilação mecânica inadequada, né, que são fatores graves, onde a relação ventilação-perfusão encontra-se prejudicada. E aí o que acontece? Nós podemos ter vasodilatação, porque o sistema nervoso está falando, olha, o gás carbônico está alto aqui, causa vasodilatação para aumentar o fluxo sanguíneo na tentativa de levar sangue oxigenado e carregar esse gás carbônico. E aí, aumentando o fluxo sanguíneo cerebral, aumenta a pressão intracraniana, que não é interessante. Nós podemos ter resposta cardíaca como taquicardia por causa da diminuição do fornecimento de oxigênio ao miocárdio, e em situações graves a fibrilação, porque vai chegar num ponto que o paciente não vai ter capacidade de contratibilidade, que precisa uma alta demanda de oxigênio para que gere-se o débito cardíaco. pH abaixo de 7,2 reduz consideravelmente a capacidade de contração do coração e diminui drasticamente, então, o débito cardíaco. E abaixo de 7,1, gente, começa a diminuir a afinidade do miocárdio pelas catecolaminas. Aí, o que tem que tomar cuidado, que em cães e gatos, habitualmente, em frequência cardíaca baixa, nós usamos a atropina. Em equinos, nós não vamos usar a atropina, porque a atropina ela pode causar hipomotilidade, piorando um quadro de cólica, por exemplo. Então, nós vamos acabar utilizando fármacos vasoativos, como efedrina, como dobutamina, para a manutenção aí, para gerar débito, aumentar a frequência cardíaca, né? Voltar aos níveis normais e aumentar a pressão arterial. Outros mecanismos compensatórios. Está acumulando acumulando gás carbônico, vamos mandar uma resposta positiva lá para aumentar a ventilação. Então, vai ter hiperventilação. Vai ter aumento da excreção renal de íons hidrogênio junto com amônio. E a troca lá no rim do bicarbonato pelos íons hidrogênio, então, naquele sistema de antiporte. Também, gente, olha que interessante aqui, que eu falei já anteriormente, quando tem muitos íons hidrogênio no corpo, que a equação vai se deslocar para a direita, nós vamos tentar esconder dentro da célula e jogar o potássio para fora. E aí nós podemos ter a hipercalemia, que vai prejudicar ainda mais o coração, que já está em uma certa angústia pela falta de oxigênio. Os achados de hemogasometria, o pH pode estar baixo, vai ter aumento da pressão arterial de gás carbônico, porque é uma acidose respiratória.
O bicarbonato pode estar normal ou aumentado, tentando compensar. Aumento do potássio, eu acabei de discutir isso anteriormente. E redução do cloro plasmático, porque vai trocar o bicarbonato pelo cloro para tentar compensar essa alteração. Tratar a causa primária, se o paciente está com a laceração, centro cirúrgico, vai tratar, restabelecer pressão negativa, tratar patologias ou enfermidades do sistema respiratório, ou a causa aí no transoperatório, por exemplo, de uma ventilação mecânica inadequada. Geralmente nos equinos, a gente entra com a PIP, que é a pressão positiva no final da expiração, 4, 6, até 8 milímetros de mercúrio. Porque a gente precisa gerar, centímetros de água, que a gente precisa gerar essa capacidade de trocas. A gente vai manter o alvéolo aberto, mesmo no final da expiração. Então, a gente vai tentar melhorar a eficiência dessa ventilação, aumentando a pressão, a ventilação mecânica ciclada da pressão, aumentando a pressão também para mandar maior quantidade de oxigênio para esse pulmão. E tratar a hipercalemia aí principalmente com Ringer lactato, fluidoterapia, que já ajuda a restabelecer. A alcalose respiratória, gente, é o contrário. Nós vamos ter diminuição do gás carbônico e de ácido carbônico. Possivelmente, por algum quadro de dor, é o quadro mais comum, nós teremos a remoção em excesso do gás carbônico, que está excedendo a produção pelo metabolismo. O paciente está com hiperventilação. Pode ser por dor, o sistema nervoso autônomo simpático agindo, o animal está lá com bastante dor, ou estresse, medo. Nós temos essa resposta aumentada, vai gerar uma diminuição, recorrendo aí uma alcalemia, com um aumento do pH acima de 7,45, e aí com o excesso, com a diminuição do CO2, o foco respiratório. Em quadros de hipertermia também, e ventilação mecânica inadequada, você vai lá e coloca a frequência respiratória muito alta ou a pressão muito alta, também vai ser deletério. Ela está equivocada durante essa anestesia. Por isso que cuidado com a ventilação mecânica inadequada, ela precisa ser criteriosa, por isso que não é simplesmente chegar e colocando o paciente em ventilação mecânica, a gente precisa conhecer a ventilação porque ela é diferente de um equino e de um bovino, por exemplo, em relação aos pequenos animais. A alcalose respiratória é causada principalmente por essas causas, ela é menos frequente em relação às acidoses metabólica e alcalose metabólica, por exemplo. Basicamente, vamos corrigir a ventilação mecânica na recuperação de uma anestesia, quando o paciente acorda muito agitado, quando você faz a utilização de anestésicos inalatórios, que eles são rapidamente eliminados do sistema nervoso central para a circulação hipopulmão, nós, geralmente, ao sair do centro cirúrgico, nós administramos um alfa-2 numa dose mais baixa, para que o paciente tenha um retorno mais tranquilo, mais suave e sem situações tempestuosas aí, que até mesmo para ele não se machucar. E controle da dor. Temos que tomar cuidado com os opioides, também é diferente de pequenos animais. Opioides, geralmente, o butorfanol é maravilhoso para equinos, ele promove um efeito analgésico bastante interessante, com menos efeitos indesejáveis. Os anti-inflamatórios também acabam sendo bastante interessantes, e os opioides totais, como morfina, metadona, meperidina, devem ser evitados ou, quando utilizados, em dose muito, muito abaixo do que um cachorro e de um gato. Aí, a dose de 0,05, 0,1 miligrama por quilo de morfina, por exemplo, para cirurgias ortopédicas, mas não é conveniente nós usarmos estes opioides totais, porque eles podem promover alguns efeitos indesejáveis. Já na alcalose respiratória, nós então temos a hiperventilação, e como compensação, gente, vai ter resposta para diminuir a atividade respiratória. Os quimioreceptores vão dizer, olha, está muito rápido isso aí.
vamos diminuir essas trocas gasosas. Ao diminui a excreção renal aí de íons de hidrogênio, para que a curva se desloque, então, para a esquerda, para acumular e formar gás carbônico. Migração de potássio para dentro da célula, agora é o contrário. O hidrogênio que estava entrando para se esconder, ele sai, e o potássio que entra. Por isso nós podemos ter alcalose respiratória hipocalêmica. E quando o CO2 está muito, muito baixo, nós temos aqui uma enzima chamada glicolítica, fosfofrutoquinase. Ela está lá nas hemácias, ativando então a produção de ácido lático para reequilibrar novamente os sistemas. E aí, agora, a acidose metabólica, que é mais recorrente, é a que mais se destaca do equilíbrio, das alterações do equilíbrio ácido-base em equinos, resultando, então, em acúmulo de ácidos fixos, como os íons de hidrogênio, e na redução do bicarbonato. Então, aqui vai levar, quando compensado uma diminuição do CO2, a curva vai se deslocar para a direita, para que ocorra, então, a produção de bicarbonato. E aí nós teremos redução do bicarbonato, porque ele está lá tentando capturar esses íons de hidrogênio para formar água e gás carbônico. Então, ele vai estar diminuído, porque tem muito, muito íons de hidrogênio. Quando que pode acontecer? Quando tem aquelas atividades extenuantes, atividade física muito intensa, corrida, quando há aporte excessivo de ácidos na dieta, por isso que a alimentação tem que ser balanceada junto com volumosos, aumento na produção de ácidos, como acidose lática, após uma hipotensão severa e duradoura, ou quando o paciente está desidratado há muito tempo, nós temos que repor, precisamos corrigir isso. Redução da eliminação de íons de hidrogênio pelo rim quando há alguma alteração renal nesse paciente ou alguma possível obstrução. E aí nós podemos ter acúmulo de potássio também, porque o potássio é exclusivamente eliminado pelos rins. A hipovolemia, já falei, e em choques sépticos, quando tem todas aquelas alterações sistêmicas desencadeadas pela síndrome cólica, por exemplo. Como que nós teremos, o organismo vai tentar compensar? Hiperventilando, para estimular o centro respiratório, aumentando a excreção de íons hidrogênio ou escondendo ele para dentro da célula e jogando potássio para fora. Os íons de hidrogênio lá no rim vão ser eliminados na forma de amônio ou fosfato ácido de sódio, são as duas principais formas de eliminação dos íons de hidrogênio, e também retendo bicarbonato após a excreção do cloro no sistema de antiporte, lá no rim, onde há a regeneração do bicarbonato. E aqui nós vamos, então, repor o bicarbonato. Gente, temos que tomar muito cuidado com a reposição. Não é simplesmente calculei e vou fazer. Nós precisamos administrar com cautela, de forma lenta, porque se o paciente está com uma acidose muito intensa e eu administro rapidamente o bicarbonato, eu posso ter a formação de grande quantidade de ácido carbônico que pode levar a uma acidose paradoxal. E eu posso levar o equino a óbito. Não só o equino, qualquer outra espécie. Por isso que a reposição é fracionada. Professor, eu sei, o cavalo está com cólica, estou lá a campo, eu sei que a gente sabe que tem alteração metabólica. Dá para fazer a reposição de bicarbonato sem a hemogasometria? É muito delicado essa situação. Eu prefiro fazer reposição sempre baseado em cima de valores. E quem nos fornece isso é a hemogasometria. Se tiver o aparelho, aquele móvel de hemogasometria, melhor. Mas
dá para fazer a reposição de 1,5 a 2 miliequivalentes por quilo. E aí você fraciona em 3 a 4 partes, esse volume vai administrando cada parte em torno de 30 minutos. 1,5, cada miliequivalente de bicarbonato equivale a 1 ml de bicarbonato, 8,4%. Então, aí um animal de 100 quilos, 2 vezes 100, 200 ml, eu precisaria repor, divide em 4 partes, vai repondo lentamente, em torno de 30 a 45 minutos cada parte. Aí você evita aquela possível formação de acidose metabólica. Então, cuidado com a acidose paradoxal, pessoal, é muito grave e leva a óbito. Aqui, esse equino precisou passar por cirurgia, estava desidratado, 8%, foi reposto a fluido antes de entrar para a cirurgia, pressão arterial média de 45, tá baixa. Lembra que eu falei acima de 70 para grandes animais? Então, olha só como que está a nossa hemogasometria. Está com acidemia, 7,21, beleza, tem que buscar a causa primária. Bicarbonato, no mínimo 18, está com 11,3. O déficit de base corrigido, menos 16, para o cavalo tem que ser de 0 a 8. Então, tá com uma baita de uma acidose metabólica. Como que a gente vai fazer a reposição? Essa é a fórmula. A quantidade em miliequivalentes de bicarbonato que você quer repor. Então, o equino tem 200 quilos, peso, vezes 0,3. 0,3 é um fator de correção que nós utilizamos sempre, vezes o déficit de base. Da onde que saiu esse 6,7? Existem duas formas, pessoal, de nós repormos aqui o volume. Eu pego o bicarbonato do paciente, 11,3, e aí eu vejo a diferença que falta para os 18 milimols por litro, que eu falei lá, o 18 menos 11,3 dá 6,7. Mas lembra que eu falei que o bicarbonato ele pode sofrer influência e não representar fidedignamente a acidose? Então, nós vamos pegar aqui e vamos nos basear pelo déficit de base, né, corrigido. Então, aqui seria menos 16. Eu pegaria 200 vezes 0,3 vezes 16. Vai dar um valor muito maior. E aí eu faria essa reposição em 4 partes durante 30 minutos. Eu faço as duas, né? Depende da situação, mas as duas formas são possíveis. O miliequivalente equivale a 1 ml de bicarbonato. E já na alcalose metabólica, eu vou ter o aumento vou ter o acúmulo de bicarbonato e a perda de íons de hidrogênio. E aí, quando compensado, o CO2 estará aumentado também. Teremos perdas de íons de hidrogênio e do cloro, porque o bicarbonato está alto, o cloro vai para fora. Então, alcalose metabólica hipoclorêmica. Teremos hipoventilação, diminuição aí de pressão respiratória e a hipocalemia também. O potássio vai para dentro da célula e o hidrogênio tenta sair para tentar equilibrar um pouquinho dessa alcalose. Então, para compensar, vai diminuir a ventilação para, no final, acumular então um pouco de íons de hidrogênio, o gás carbônico, para a curva se deslocar para a direita para acumular íons de hidrogênio para se ligar ao bicarbonato para equilibrar o sistema. Então, teremos aumento do pH, quando está compensado, o CO2 está normal e o bicarbonato está aumentado nessa situação. Tratamento, fluido, terapia, repor potássio, mas só de repor fluido já é bastante interessante tratar a causa primária. Quando os distúrbios não são tão graves, repondo fluido de forma adequada já resolve muito do problema do desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. Então, a reposição volêmica, gente, é essencial. E aí, claro, dá para fazer outra palestra sobre isso, como coloides, soluções isotônicas como a solução fisiológica ou o Ringer lactato. E os distúrbios mistos, quando ultrapassa os limites de resposta compensatória. Então, nós podemos ter diferentes patologias acontecendo, 2 ou mais distúrbios. E aí o cavalo com cólica volta de novo aqui. O cavalo pode estar com compactação lá, com as alterações metabólicas, levando a uma acidose metabólica,
e com muita dor, levando uma alcalose respiratória, nós temos então um distúrbio misto. E para interpretar esses valores, nós temos que nos fazer algumas perguntas. Tem distúrbio? Sim ou não? Tem acidemia ou alcalemia? Se não tem pode ter distúrbio mesmo assim. Qual é o distúrbio primário? É respiratório e metabólico. Qual é a causa? Qual é a queixa? Quais são os sinais clínicos? A resposta secundária está se adaptando, compensando? Se sim, é um distúrbio simples, se não, é misto. Quais doenças primárias estão causando esses distúrbios? Não adianta só tratar imediatamente o desequilíbrio se você não tratar a causa primária, porque vai voltar tudo ao normal. Então, há distúrbio? Olhamos o pH. Tem que estar entre 7,35 e 7,45. E aí, respondemos a primeira pergunta. O distúrbio é primário? Sim ou não? Qual deles é o primário? Se tiver abaixo de 35, 45, aqui essa literatura está 30, 42. Não vai influenciar tanto. A média é 36. Se estiver abaixo de 35, alcalose respiratória, o CO2. Se estiver acima de 45, acidose respiratória. Se o bicarbonato estiver abaixo de 18, acidose metabólica. Se estiver acima de 25, alcalose metabólica. Média 36 para o CO2, média 21 para o bicarbonato, para nós colocarmos na fórmula. Aqui, mais uma vez, a gente vai avaliar qual a resposta esperada e avaliar se está acontecendo distúrbio simples ou misto. E a abordagem clínica, então, aqui, para nós avaliarmos. Esse cavalo, gente, é um cavalo que teve compactação de colo maior ali. E aí, na estabilização, lá fez uma estabilização rápida, o caso era grave, foi para a cirurgia. E aí nós avaliamos o bicarbonato, está em 11, deveria ser 18. Então, a causa primária aqui é a acidose metabólica, com acidemia, né, porque o pH está baixo. Colocamos na fórmula da PaCO2 para ver como que está. PaCO2, média 36, menos 21 do bicarbonato médio, menos 11 do paciente, vezes 0,7. Aí nós chegamos a 29 milímetros de mercúrio. O que acontece, gente? Nós usamos uma janela de mais ou menos 2. Então, de 27 a 31, o CO2 tem que estar para ser um distúrbio simples. Se estiver fora desse intervalo, é um distúrbio misto. Como o CO2 está em 30, está dentro dos limites esperados, nós temos apenas uma acidose metabólica simples, que nós vamos tratar a causa primária, que possivelmente é a hipotensão causada pela fisiopatologia aí da cólica, ou talvez pelo plano de anestesia mais profundo, ventilação mecânica inadequada, nós vamos tratar a causa primária e repor o bicarbonato. Já esse outro paciente é um paciente que teve o tratamento clínico. pH está normal, não tem acidemia. Está quase entrando em acidemia aqui. Bicarbonato está baixo. Nós temos uma acidose metabólica, paciente com cólica também, só que ele está com bastante dor, escoiciando o flanco de forma contínua. Vamos ver aqui, vamos colocar na fórmula da PaCO2. 36 CO2 médio, bicarbonato médio 21, menos o bicarbonato do paciente 14, vezes 0,7, para ver se está compensando. Lembra do quadrinho anterior? Deu 31,1, mais menos 2, 29,1 a 33,1. E aí nós temos 26, ou seja, nós temos uma acidose metabólica como causa primária, com uma alcalose respiratória como causa secundária. Precisamos entrar com analgésico e precisamos tratar, fazer reposição de bicarbonato aqui para que tudo volte ao normal. Então, pessoal, como conclusão, precisamos monitorar e monitorar com eficiência todos os nossos pacientes. A partir do momento que nós começamos a monitorar, nós começamos a observar alterações. Então, precisamos intervir com eficiência, com conhecimento. O custo do aparelho ainda hoje é caro, nem todos os locais possuem condições de ter um aparelho assim, mas lutar aí por os próximos anos aí, que nós não
só os hospitais, mas as clínicas consigam, né, aparelhagens mais modernas para dar mais sensibilidade aos diagnósticos e aos tratamentos, aumentando aí a chance de sucesso e de sobrevida dos nossos pacientes. Então, a hemogasometria não é um artigo de luxo, ela acaba sendo essencial quando você tem casos mais complexos, que você consegue intervir com mais eficiência. Então, ainda hoje, ela é um pouquinho cara, essa técnica, esses aparelhos. Não sendo uma realidade, assim, que se expande na medicina veterinária. Claro que quando nós falamos de equinos, você pega aí os jockeys, animais de corrida, animais de altíssimo valor zootécnico, o que é um valor de um hemogasômetro perto do valor de um paciente desse. Então, vale a pena esse investimento, vale a pena para nós estabilizarmos, monitorarmos e recuperarmos o nosso paciente. E sempre lembrar desta fórmula aqui, porque se nós entendermos como ela funciona, a atividade, o equilíbrio ácido-base acaba sendo muito fácil de ser tratado, de ser entendido. Pessoal, agradeço imensamente o convite novamente de poder estar aqui falando um pouquinho desse assunto importante para vocês. Fico muito contente mesmo por terem me lembrado do meu nome e me coloco à disposição para eventuais perguntas ou dúvidas. Pessoal? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Professor, tá me ouvindo? Agora sim. Consegue ter acesso ao chat? Agora, deixa eu ver. Sim. Antes estava com a tela toda ocupada pela apresentação, mas agora sim. Ah, tá. O pessoal tá mandando mensagem ali. Professor Joanes, não sei se ele teve algum problema no microfone. Vocês conseguiram me ouvir bem? Sim, perfeito. Muito obrigado. Eu fiquei preocupado porque eu achei que tinha caído a conexão, mas que bom que deu certo. Oi, Felipe, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Desculpa, Felipe, deu uma travada aqui, eu não conseguia abrir a câmera e nem abrir o microfone. E aí ele ficou parado aqui um tempão, agora retomou de novo. Beleza. Felipe, queria te agradecer então pela palestra. A gente pode abrir aqui para perguntas. Dá uma olhadinha aqui também no chat. Acho que a Maria está me ajudando aí também, né, Maria? Que me deu uma travadinha. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Está acessando o chat aí também, né, Felipe? Sim, estou conseguindo ver aqui. Joia. É Alguma dúvida, pessoal? um tema que parece um pouco difícil no primeiro momento, mas depois ele acaba se tornando simples, porque se a gente entende aquela fórmula ali e entende qual é o distúrbio, é muito fácil de fazer a reposição. Até, claro, que aqui nós estamos falando de equinos, né? Mas no final do ano passado nós tivemos aquele caso da ovelha, professor, lá, do parto gemelar,
que a ovelha ficou uma semana, acredito aqui, e nós fizemos hemogasometrias nela, e foi muito interessante de tratar, e ela teve alta e ficou tudo bem, e a hemogaso dela estava muito feia. Foi reposto íons como, eu acredito que foi feita reposição de potássio, se não me engano, nela, que ela estava com os íons abaixo, também foi reposto cálcio, e nós tivemos um sucesso com o tratamento dela. E naquele caso, a hemogasometria foi muito importante. Então, sempre que possível, até para a gente desenvolver o hábito de solicitar. Claro que aqui no hospital veterinário a gente tem um aparelho à disposição, né? Não são todos os lugares que possuem, mas sempre que possível, o aparelho solicite em amostra, gente. Porque a gente só detecta alterações a partir do momento que a gente começa a avaliar, né? Aí você vê tudo o que está acontecendo no organismo com bastante sensibilidade. Felipe, bem lembrado, né? Um caso bem interessante, né? A gente teve 3 casos no ano passado, né? E realmente a gasometria ajuda bastante a gente nesse sentido, né? E a gente não tem sempre disponível, né? E às vezes o proprietário também não tem condição de fazer o pagamento. Mas os nossos atendimentos só de baixa renda, né? Mas eu te agradeço que sempre a gente solicitou, né? Vocês sempre estiveram disponíveis aí para nos ajudar. E esse raciocínio é importante, né? E a partir do momento que a gente vai fazendo, né? A gente vai criando o hábito e aprendendo a raciocinar, né? Acho que isso aí que é o mais importante, né? No final, a gente tentar inserir na rotina, né? Muito bem. Mas alguma dúvida, alguma pergunta? Felipe, gostaria de te agradecer, então, pela disponibilidade, né? De estar aqui hoje com a gente, trazendo esse tema, estimulando aí agora o estudo da gasometria, né? Cada vez mais, para que a gente possa utilizar na rotina, e agradecer novamente, né? Você e o professor Nilson, o professor Auri, né? O pessoal da anestésio, pela ajuda sempre que a gente solicita, é meu caso, né? Não só a realização do exame, mas também na interpretação, né? Que às vezes a gente também precisa de uma ajuda de vocês nesse sentido aí. Ok? Muito obrigado. E a gente poderia fazer uma foto, né, Felipe? Para o pessoal abrir as câmeras e aí a gente pode dar uma salva de palmas aí para o Felipe, né? Parabenizar. E vamos fazer aqui o Henrique está aí também, né? Obrigado, Henrique, pela participação. E aí vou pedir quem estiver disponível abrir as câmeras para que a gente possa fazer uma foto aí só de encerramento, né, Felipe? Isso aí. Aguardar aí um pouquinho, eu faço um print aqui na tela. Esperar aqui mais um pouquinho. Joia. Beleza. Vamos lá, então. Vou pausar para a foto, né? Lá, 1, 2, 3 e... Eu vou mandar para o Felipe aqui para ver se ele autoriza. Tá autorizado. Eu vou mandar aqui no WhatsApp. Saímos todos bonitos. Todo mundo sorrindo, né? Joia. Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Felipe. E uma boa tarde a todos. Grande abraço. Um abraço.